Fala aí, meu povo, começando mais um react aqui, dessa vez trazendo mais uma polêmica aí do senhor Regis Tadeu, que é adorado por uns e odiado por outros. Eu confesso que eu concordo com algumas coisas que ele fala e outras, de fato, eu acho assim que são uma enorme besteira e tá tudo certo, o mundo é desse jeito mesmo, mas tem muitos caras aí que ficam com o cu dando bote aí com as coisas que ele fala e eu acho engraçado. Então rolou um corte agora aí num programa que ele tem agora, um quadro novo que ele tem lá com o Barão e o meu queridíssimo Andreoli, baixista do Angra. Cara, gente boa pra caralho, já gravei coisa com ele, gravei um quadro lá chamado O Que Toca Na Minha Vitrola, vou deixar no final desse vídeo, assistam lá porque tá legal pra caralho, tá? E aí ele tá com esse quadro aí novo no canal lá e ele sortou uma que já viralizou o corte, que é falando que o Deep Purple é uma boy band. Tá certo então, cara, né? Vamos fazer o react sobre isso aí. E lembrando que o meu cupom lá na Growth tá valendo ainda, Caixa Véia. Em qualquer produto você ganha desconto usando esse cupom, inclusive na linha de vestuário deles lá, tá? Tem essas regatas aqui, puta, é legal pra caralho o caimento delas. Serve pra você usar no dia a dia também, não é só pro treino. Eu particularmente tenho até dó de usar pra treinar, porque branco você tá ligado. Então entra lá no site da Growth, link aqui na descrição e usa o meu cupom Caixa Véia. Não tem só whey, creatina e outros suplementos, né? Pré-treino, essas coisas. Tem roupa também, tem bermuda, tem calça, tem jaqueta, tem um monte de coisa, até chinelo os caras tem lá. Dá uma sacada e usa o meu cupom CAIXAVÉIA para ganhar desconto. Vamos lá então pro react. Se você quer suplementar com qualidade e gastar pouco, cola no site da Growth, o link tá aqui na descrição do vídeo. Pega essa promoção, velho. Kit de whey de 1 fucking quilo e creatina de 250 gramas, de 155,32 por R$ 129,90 no Pix. Lembrando que esse valor cai mais ainda usando o meu cupom Caixa Véia. Corre lá, porque um whey de 900 gramas em qualquer loja de rua é 130 pau, meu amigo. Aqui na Growth, a creatina sai quase de graça nesse kit aqui. Usa o meu cupom Caixa Véia e paga mais barato ainda. Corre lá. Tem um monte de verdades inconvenientes que ninguém quer. Lógico, lógico. Agora, pela sua régua da boy band, pra voltar nesse assunto, Sim. tem muitas outras bandas que são boy band. Cite alguma. Deep Purple foi uma boy band. Você sabia disso? Então o Angra tá em boa O companhia. Deep Purple foi Tá o Deep Purple, eu sei que vai ter gente que vai estar assistindo aqui o nosso episódio aqui, tá nesse exato momento absolutamente Olha o corte aí, olha o indignada. corte, olha o Tá corte. absolutamente indignada. O Deep Purple foi uma boy band. Porque a boy band, ela é, na concepção, aí você sabe o que acontece, cara? As pessoas, quando você fala em boy band, quando a pessoa fala em boy band, você pensa automaticamente em Menudo, Backstreet Boys, essas porcarias todas. Se bem que o primeiro disco da Spice Girls é muito bom, mas você pensa exatamente Não, nisso. Backstreet Boys é bom, caralho. Não, Ele vai chegar no ponto de falar que boy band é um negócio montado, né? Aí ele vai falar que boy band não é somente isso. Mas eu guardei um outro corte aqui que a gente vai levantar um debate aqui. Quem entra na banda que ele é fanboyzaço, que ele não aceita que fale mal de jeito nenhum, que é o Beatles. Então guardem aí que a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí lá na frente. Mas essa do Deep Purple ser uma boy band, os fãs de Deep Purple, por favor, se pronunciem aqui nos comentários, porque eu sinceramente não sei dessa história não. O pouquíssimo que eu sei sobre o Deep Purple não chega a isso aí, né? Não sou um exímio fã da banda, eu tenho um enorme respeito por eles, gosto de uma ou outra música, porque eu não sou muito fã de classic rock, eu vou confessar pra vocês aí, tá? Dos antigos eu gosto de progressivo e do Black Sabbath na fase do Dio, na fase do Ozzy, apesar de achar algumas coisas que o Dio fez extremamente fodas assim, né? Porque o Dio era o Dio e não tem o que falar, mesmo você não gostando, você tem que respeitar porque o velho era dos bons. Então assim, até onde eu sei não tem essa história não, cara, né? É uma banda que realmente veio da garagem ali. Bom, por favor, vocês aqui que são fãs da banda do Deep Purple, comentem aí. Backstreet Boys? É bom pra caralho. Não, é bom pra caralho. O Backstreet Boys tem uma música que pra mim é uma das epítomes do pop, que é aquela... como é que chama? Backstreet Boys, All Right? Backstreet Back. Backstreet Back. É uma canção pop perfeita. Assim como a Spice Girls tem canções pop perfeitas, assim como tem artistas assim absolutamente horrorosos que tem... Cara, só desculpa interromper, mas eu falo Spice Girls, eu sou suspeito pra falar, porque To Become One, Mama, Viva Forever, que é do próximo disco, se não me engano.
Essas 3 músicas, na verdade, né? Wannabe tá batido demais, mas é um popzão divertido pra caralho, né? Enfim, mas essas 3 músicas que eu citei, elas são maravilhosas. Viva Forever é de uma melodia assim. Dependendo do dia eu não consigo nem ouvir, vou confessar pra vocês, porque me traz uma memória afetiva desgraçada, uma nostalgia até dolorida, assim, da minha época de moleque ali, com meus 14, 15 anos, sei lá eu. Era nessa faixa, eu tava no ginásio ainda. Quando eu voltava andando lá do Luiz Washington Vita, a escola onde eu estudava, cara, ouvindo no Discman esse CD delas, cara, assim, sensacional. Mas vamos voltar. O Falco, por exemplo, tem Der Kommissar, que é uma canção pop perfeita. Então, isso é uma fórmula que... Agora, o que acontece? Eu me perdi. O que nós estamos falando? Você está falando por que faz uma banda ser uma boy band. Vamos supor que o NSYNC, os caras se conheceram no colégio e montaram uma banda. É uma boy band ou não? O NSYNC? Bom, hipoteticamente. Se eles se tivessem conhecido no colégio... Aí não é boy band. Aí não é boy band. Então, pronto. Você acabou de falar peraí. justamente. Não. Pera um pouquinho. Se conhecer é uma coisa. Ter um grupo é outra. Completamente diferente. Como assim? Então, não é boy band. Bom, vamos lá. Como você definiria... Peraí, vamos esquecer dessas coisas. Quantos shows o Angra fez antes do Toninho chegar lá e eu vou gravar o disco com você, vou levar vocês Mas lá? você tem ensaios, muitas bandas não. Tem antes ensaios. Show. Toda banda começa por um ensaio. Não. Toda banda começa Desculpa, com um show. não, isso aí não, isso é um argumento completamente inválido. Não. Se a banda começa no empresário, é boy band? Não. A banda começa com um show. Shows. Não. Aí vem o empresário. Sabe o que eu gosto do Andreoli? É a classe do cara. Quem conhece o Andreoli pessoalmente, acha até o cara mala. Eu conheço ele pessoalmente e o cara é um gentleman, assim. Ele não é esse típico roqueiro porta de boteco, de fundo de galeria do rock, assim, cara. E é muito engraçado. Ele, esse teu argumento é totalmente inválido. Que tapa com luva de pelica, assim, né, cara? Sensacional. Aí eu Mas aí você tem o André, que tinha uma carreira no Viper e já tinha um empresário. Isso. Pô, estou montando uma banda, quer empresariar? Então, basicamente, vamos dizer que a Crypto é uma boy band, então. É uma girl band. Porque ela trouxe todo o background que ela tinha no Nervosa. Já começou com uma grande gravadora, gravou um disco já com a qualidade impecável e despontou automaticamente. Seguindo a linha de raciocínio, seria isso, né? Então, Crypto é uma girl band, olha, nem sabíamos. Não é? A banda foi montada em torno do André. Todo mundo sabe. Você sabe que o André não estava na banda no começo, né? Que a banda era o Rafael e o André Linhares estavam na faculdade. Sim. O André falou assim, vocês querem entrar, vou tocar teclado, não ia cantar. Você sabe dessa história. O projeto todo foi montado em cima do André para capitalizar o sucesso que o André tinha no Japão. Lógico que o André já era um grande nome, mas a banda não foi montada em volta dele. A banda começou com o Rafael e o André a gente Linhares. sempre fala eu isso. tenho outras informações. Tá errado. Ok, tudo bem. Bom, vamos lá. Paulo, Voltou ali, terminou. Cara, esse papo dele do Angra aí ser uma boy band é uma coisa muito ridícula, né? Eu lembro uma vez que eu entrevistando o Mariucci, aí eu falei, Mariucci, essa história aí, o que você acha do Regis Tadeu falando que vocês era uma boy band, que foi tudo montado? Ele deu uma risadinha assim, falou, não, cara, é que como eu era muito bonitão, né, cara, deu uma tirada, o Regis Tadeu me desejava, foi uma coisa mais ou menos assim, ele tirou um sarro, né? Mas vamos lá, cara. O que é o conceito de boy band? Tem esse conceito clássico de um grupo de meninos bonitinhos, com a roupa, a carinha da moda, que depois vão lançar novas tendências, montadas através de um grupo de empresários, ou um empresário, né? Ou uma gravadora. Tem todo o background, toda a estrutura desse pessoal por trás ali financiando. Então não é uma molecada que começou no underground, tocou lá no Cerveja Azul, tocou no The Metal Bar, sabe? Nos buracão desse daí, né? Eu tô chutando aí, né? Apesar que o The Metal Bar não é tão buraco, né? Mas enfim, os picos aí mais podreira aí da vida, né? Então, tem essa ideia. Porém, entretanto, uma boy band, se você levar o nome ao pé da letra, é uma banda de garotos, composta por meninos, né? Aí tem as girl bands aí, vamos dizer assim. Num contexto geral, qual que é o que esse produto da indústria, o que ele procura, o que ele visa? Ele visa alcançar o público infanto-juvenil, né, adolescente, majoritariamente meninas.
Cara, é óbvio que todas essas ditas boy bands, elas trazem essa estética totalmente voltada pro público feminino. É tudo voltado, o menininho com a barbinha desenhadinha, a carinha lisinha, o peito aqui meio aparecendo, os caras tudo magrinho, fortinho, definidinho, tá. E aí, dançando, fazendo gestos sensuais, isso não é pra homem. A não ser meninos que gostam de meninos, né? Que nesse caso é uma minoria perto a quantidade de mulheres que são fãs dessas boy bands. Então, assim, tudo é direcionado para essa classe social, para essa parte da sociedade, adolescentes do público feminino. E aí isso abre um leque gigantesco. O Bon Jovi poderia ser considerado uma boy band, por exemplo. Por que não? Né? Dentro do contexto de que tudo aquilo é uma estética para chegar no público feminino, majoritariamente feminino. E aí entra uma coisa aqui que o Regis Tadeu vai Tem um entrar monte de em verdades contradição. inconvenientes que ninguém quer. Pá, desculpa, eu esqueci de dar o pause aqui. Que ele vai entrar em contradição, que é no lance dos Beatles, que eu peguei um corte do programa dele ao vivo que ele faz lá, e aí um cara mandou uma pergunta e ele ficou putaço, porque o Regis Tadeu fala, todo fã é um idiota, pela cegueira. Só que ele é um enorme fanboy que não aceita que fale mal dos Beatles. Ele não pode falar absolutamente nada, nem questionar essa coisa que é famosa, que a primeira fase Yeah, Yeah, Yeah dos Beatles era uma boy band. E é sim uma boy band. Era. Quando, a partir do Revolver, parece que tem um antes do Revolver, que já começou essas pirotecnia deles lá. Também foda-se, né? Porque eu numa banda que eu não faço a menor questão, mas vamos dizer assim, que a partir do Revolver, eles já começam a diferenciar essa estética de som mais pop, mais acessível para a grande massa, e aí passam a fazer as coisas mais cabeças, mais experimentais. E aí eu peguei esse corte aqui para a gente ver como é contraditório o que ele está falando, né? Vamos lá. William Salvatore. Regis, por que o senhor não usa o mesmo argumento do Bon Jovi, rock para meninas, para os Beatles? Porque os Beatles não eram... William, você está comparando Bon Jovi com Beatles. Olha só onde você vai chegar. Cara, eu não sei se esse é um erro, ou eu que não sei interpretar, quando eles falam assim, comparação. Comparação é tipo você pegar e falar assim, Judas Priest é parecido com Iron Maiden. Judas Priest é melhor que Iron Maiden. O Iron Maiden é melhor que Judas Priest. Isso é um efeito de comparação. Não é? Ou eu tô com algum problema cognitivo, eu não sei qual é que é, mas assim, não tá havendo nenhuma comparação entre o Bon Jovi e os Beatles. Ele só tá falando da situação. Ele está falando da situação. Vamos lá, vamos continuar ouvindo. Olha onde você vai parar. Pois é. Mas vamos tentar entender aí o raciocínio, calma aí. Vai lá, Regis, continue. O Parão é um pouco Vamos mais lá. equilibrado. Regis, por que o senhor não usa o mesmo argumento do Bon Jovi, rock para meninas, para os Beatles? Porque os Beatles nunca foram uma banda para meninas. Eles conseguiram um sucesso imenso entre as fãs femininas, mas não somente entre elas. Cara, vamos lá. Falar que os Beatles na fase Yeah, Yeah, Yeah não era banda pra menina é de cair o cu da bunda. Primeiro de tudo, pode até no começo, quando eles eram underground, eles não pensavam nisso. Mas aí a EMI, que simplesmente era uma das maiores gravadoras do mundo, quando fez o aporte em cima deste produto chamado Beatles, eles traçaram toda uma estratégia. Aí você tem que fugir da visão apaixonada de uma grande banda que conquistou o mundo, de fato, para analisar a parte técnica interna que é pouco visto, cara, né? Então, eu sempre esqueço o nome desse cara. O Brian, o primeiro nome eu esqueço, né? O Brian Epstein, que foi empresário dos Beatles, já estava envolvido com muitas outras coisas, e o cara era um gênio do mercado. Você acha mesmo que eles não sentaram com os caras dentro de estúdio e não coordenaram as músicas, não ajudaram na estruturação daquilo, depois de ter feito um aporte milionário? O Epstein foi um cara que ele pegou... Isso, o meu queridíssimo Nivaldo, que gosta de Beatles, que tem uma loja na Galeria do Rock, cara é fanzaço de Beatles, ele me contou este causo, que disse que o Epstein passou a mão em todas as cópias que os Beatles gravaram, as primeiras não sei quantas milhares de cópias lá, passou a mão para gerar aquela coisa da escassez de mercado, né? E depois vendeu tudo na loja dele.
Né? Então vendeu, assim, os caras falaram, vendeu tudo em tantos minutos, a banda é um fenômeno, tal, não sei o quê. Então ele gerou a escassez, né? Que a gente chama no marketing de escassez. Depois abriu venda, falou, só tem na loja do Zé lá, que é no caso do Brian Epstein. E aí ele vendeu tudo e encheu o cu de dinheiro e fez uma estratégia de marketing do caralho. Você acha mesmo que esses caras dão ponto sem nó? Meu irmão, você não precisa ser um gênio pra entender que adolescente faz o mercado girar pra caralho. Eles forçam os pais a comprar, eles ditam um comportamento e o negócio virou uma febre entre os adolescentes. Tem questões hormonais envolvidas nisso. Há todo um estudo estrutural de como a cabeça de um adolescente, uma criança funciona para ser vendido isso daí, cara. Então, sim, os Beatles foram uma banda projetada para o público feminino. Foi estratégico, os caras falaram, vamos por aqui porque é aqui que vai dar retorno. Tanto é que os caras acho que ficaram de saco cheio dessa porra e a partir do Revolver lá começaram a fazer aquelas coisas cabeça. E aí você pode ter certeza que 70% daquela mulherada lá que ouvia, assistia os shows, parou de ouvir essas coisas dos Beatles. Aí passou a onda da Beatlemania. Então, existia sim homens que gostavam, que gostam até hoje da fase. E isso é perfeitamente normal, mesmo porque muitos gostavam para poder comer as menininhas. Né? A gente sabe que funciona desse jeito, mas tem realmente fãs de verdade dos Beatles, né, dessa fase. Mas era uma minoria. Você ia ao show dos Beatles em estádio, disse que era a coisa mais insuportável do mundo. Por causa dos gritos estridentes das meninas. Era insuportável você ficar naquele ambiente. E aí me falar um negócio desse, meu irmão. Porra, dá licença, cara. Caso diferente do Bon Jovi. Segundo, se eu colocar Beatles e Bon Jovi na mesma frase, o senhor realmente não está num bom momento. E você dizer que, afinal de contas, os Beatles foram uma boy band dos anos 60, um bros inglês, com um público formado majoritariamente por meninas, eu só tenho a dizer o seguinte, meu amigo, eu sugiro que você procure imediatamente, e não espera acabar a live, não. Procura imediatamente um psiquiatra, porque realmente o seu cérebro provavelmente ou está mofado ou jogaram algum tipo de produto de limpeza nele que não deu certo. Cara, então, aí a gente volta àquele... O cara usou ainda um termo bem equilibrado, né? Que era majoritariamente, né? Um público formado majoritariamente. Então ele não generalizou, ele disse que a maioria, então vamos dizer assim, 98% era o de... E é verdade, isso é um fato. Isso não é uma invenção. Já falei, você pode pesquisar esse negócio do estádio. Era majoritariamente meninas. Os shows, a histeria coletiva eram de meninas. E a música, quando você analisa essa fase esteticamente falando, ela é um som juvenil. Os temas das letras, o jeitinho, cara, até o jeito que eles se portam no palco, tudo isso é montado. Tudo isso tem uma orientação por trás daquilo ser feito. O problema é quando o fã enxerga a coisa através da boca do estômago, quando ele enxerga com paixão. Aí ele ignora tudo isso daí. E aí é engraçado, né? Bon Jovi tem coisas sensacionais. O Bon Jovi também seguiu por essa linha, cara, de estruturar sua música pro público. Existe direcionamento de público em tudo que você faz. Se você faz death metal, você já sabe que majoritariamente seu público vai ser masculino e de pessoas com um pensamento mais radical. Então, quando você faz esse mapeamento de público, você consegue ver tudo isso lá aí, né? Mas assim, só é boy band para as coisas que o Regis Tadeu não gosta. Quando é o que ele gosta, aí não é boy band, aí acaba virando ofensivo. E no final das contas, vai me desculpar, Regis, né? Eu não tô te ofendendo nem nada, mas tem coisas que você fala que eu acho que são assim absurdas, né? Mas, e no final das contas, não usa, né, o argumento, ele não pega para contra-argumentar o que o cara falou. Simplesmente ele usa um dos seus jargões, né, que vai pro ad hominem, pra, sei lá, cara, encerrar o assunto. Mas no fundo, ele sabe que o que o cara tá falando é verdade, porque ele é um cara que ele leu, virou e desvirou os Beatles de ponta cabeça, tem um monte de disco, e livros ele deve ter lido, leu, e ele sabe que no fim das contas o que o cara tá falando ali é verdade. Tirando a parte do Bros, né? Porque o Bros, puta que pariu, né, velho? Para. Tá? Mas assim, não espera a live acabar, tá? Não espera, é urgente. Liga agora para um psiquiatra. Mas eu entendo o que ele quis fazer, eu acho que até foi sarcástico demais, mas muito desajustado nas comparações. Eu acho que, assim, William, né?
William, eu acho que você está tentando ver o que causou o que se chamou a Beatlemania, que realmente eram as meninas desesperadas acontecendo, É isso. mas aconteceu também com RPM aqui no Brasil. Eram as meninas desesperadas, e aconteceu com vários artistas, com Bon Jovi aconteceu isso com vários artistas, não só isso. Acontecia com os Rolling Stones na mesma época. Só que existe uma grande diferença. A estrutura de som. Aí é que muda. Os Rolling Stones era puro rock and roll. Enquanto os Beatles mataram o espírito do rock, aquela coisa bunda mole, você tinha o Mick Jagger, cara, dançando no palco e chacoalhando, recuperando aquilo que o Chuck Berry, o Elvis Presley, né, o Jerry Lee Lewis pisava no piano, aquela coisa, toda aquela loucura do rock and roll, os Rolling Stones conseguiram trazer de volta. Percebe qual é que é? E aí é uma outra corrente do rock, é uma outra postura do rock. Aí é que tá o lance, né? Os Beatles foram, sim, um produto da EMI, que se tornou um produto, perdão, porque é uma banda que realmente começou, sim, de forma independente e tal, mas se tornou um produto da EMI direcionado para um público infanto-juvenil, cara, adolescente. Acabou, cara. A estrutura das músicas, tudo isso, velho. Letrinha, bobinha, jeitinho de cantar, sorrisinho de canto, charmosinho, tudo isso daí foi pensado. Isso não é por acaso. Tolo, idiota é o cara que não percebe isso, que não consegue admitir isso daí. Rolling Stones na mesma época, então assim, eu acho que é diferente o comparativo. Eu também não concordo que seja o que o Regis fala, que o Bon Jovi seja rock para meninas, também não. Eu acho que exagera quando ele fala isso, porque tem... Olha só o que o cara fala, que os Beatles eram bros inglês. Não, só que aí que eu não queria, aí eu queria chegar. Eu gostei Só que a parte que você realmente se deu uma pedrada na cabeça foi quando você colocou que os Beatles eram bros inglês. Foi aí, exagerado. meu amigo, William, porrada na cabeça. William, se um dia a gente fizer um concurso para a pergunta mais estúpida da história da nossa live. Não, também não exagera, vai. Eu vou chegar e vou falar assim, olha, nem precisa fazer concurso. Cara, bom, essa era a parte que eu queria trazer aqui pra vocês, pra gente levantar esse debate, né? Então, mais uma vez, o que o Regis Tadeu não gosta, basicamente, né, dentro desse contexto do que é boy band ou não, pode ser considerado boy band. O que ele gosta e que realmente tem uma estética boy band, aí não, aí você tem que passar desinfetante no ouvido porque você tá com algum problema aí cognitivo, tá com algum problema, né, enfim, essa coisa que vocês ouviram aí. Então eu acho muito engraçado isso. É claro que isso não desmerece absolutamente nada do que os Beatles fizeram, cara. Assim, existe um grande problema hoje na sociedade que é a visão binária das coisas. Ou você ama e idolatra, ou você odeia e fica o dia inteiro tacando pedra naquilo. Não existe meio termo. Esse é o grande problema das pessoas. Então elas não compreendem. Então eu falei um A dos Beatles. Vai tomar no cu! Calma, irmão. Beatles foi, sim, uma banda gigantesca. É uma das bandas mais gigantes, uma das maiores bandas do rock mundial. E isso vai continuar sendo enquanto tiver um fã de rock em pé e que gosta de Beatles. Agora, toda unanimidade, como dizia o sábio Nelson Rodrigues, aí eu prefiro dar muito mais créditos ao Nelson Rodrigues do que um bando de louco de LSD gravando um disco dentro de um estúdio, né? Que ele fala que toda unanimidade é burra. Então essa coisa forçada dos Beatles a todo custo, você tem que amar, senão você tem que jogar detergente no ouvido, é o que faz, inclusive, muitas pessoas se distanciarem da obra da banda, que inclusive tem muitas coisas legais. Tirando essa fase que puta que pariu, é genérico até o talo, cara, assim. E matou sim o espírito do rock. Aquele negócio de pular no palco, né? Ainda bem que realmente vieram os Rolling Stones, aí depois vem toda a safra dos anos 70 ali, do hard rock, Sabá, né? Do rock, né? Não vou usar esse termo hard rock, né? Senão, aí vão falar, você tá falando que Sabá é hard rock. Não, eu tô falando da cena, do contexto, depois veio sim o Black Sabbath no meio desse contexto todo. Eu tenho que explicar porque é foda. Mas é isso, né?
Agora, com relação ao Deep Purple, né, que foi o que me fez fazer esse react aqui, eu achei um tanto quanto absurdo e, mais uma vez, convido aos fãs de Deep Purple que têm um conhecimento histórico da banda a comentarem aqui embaixo, porque até onde eu sei, isso não é verdade. É isso aí, meus caros amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, forte abraço e comentem aqui embaixo. Falou!